Olá, queridos irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live que eu tenho por certo que será abençoadora para muitas pessoas. Se você puder nos ajudar, já vai enviando, você que já vai entrando, já vai enviando essa live no direct para os seus seguidores do Instagram. Tá bom? Envia aí, gente. Quanto mais pessoas estiverem aqui hoje para ouvir o que nós vamos falar, melhor. Não que nós estejamos visando quantidade, mas eu tenho por certo que o assunto que nós vamos abordar nessa noite é um assunto importante. Vai abrir os olhos de muita gente, vai abrir o entendimento de muita gente com respeito às promessas de Deus, principalmente a promessa do Espírito Santo, tá bom? O pessoal já está entrando, a Rosa entrou, seja bem-vinda, Rosa, Ana Clécia, a Ieda, Fabiano, meu irmão, Deus abençoe, Fabiano, seja bem-vindo, fica à vontade. Irmãos, coloca aqui para mim de onde você está assistindo a live, qual estado, de onde você está nos acompanhando. Vou colocando aí, enquanto as pessoas vão entrando, já prepara a sua Bíblia, porque tudo que nós formos falar aqui, pessoal, eu quero que você abra a sua Bíblia e você confira na Bíblia. É assim que funciona. A Ieda fala de Cuiabá, Mato Grosso, Fabiano, Gravataí, Rio Grande do Sul. O Castro também entrou aqui, seja bem-vindo, meu irmão. Por que eu quero que você abra a sua Bíblia? Porque, irmãos, peço perdão o barulho, tá passando alguém no corredor aqui agora, já vai passar o barulho. Por que eu quero que você abra a sua Bíblia? Lá no livro de Atos, fala dos bereanos. Os bereanos eram um povo que foi conhecido como um povo zeloso. Por quê? Porque tudo que Paulo e Silas pregava para eles, os bereanos, eles iam conferir para ver se era aquilo mesmo. É isso que eu quero que você faça nessa noite. Eu quero que você confira na sua Bíblia tudo que nós vamos falar. Tudo que nós vamos falar aqui, confere aí na sua Bíblia, vê se é isso mesmo. O Castro fala lá de Maceió, Alagoas. Maravilha. Irmãos, já nós vamos dar início aí ao assunto principal. Coloca aqui, você que não colocou aqui ainda, de onde você fala. Quero saber aonde está chegando a nossa voz, aonde está chegando a nossa live. Se você puder enviar essa live para as pessoas. Se você tiver a sua Bíblia, já abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos iniciar falando algo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando ele os enviou para a missão de pregar o Evangelho, para a missão de curar, libertar, expulsar demônios, proclamar o reino de Deus. Tá certo? Maravilha. O John Wesley entrou aqui. Seja bem-vindo. Deus abençoe, viu? A Cristina. Maravilha, meus irmãos. Que bom. É muito bom estar aqui com vocês hoje e falar desse assunto, irmãos. Olha esse tema. Não precisa pagar. É de graça. Eu sei que isso é algo um pouco óbvio, né? Quem paga por algo que é de graça? Mas, infelizmente, isso acontece, meus irmãos. Existem muitas pessoas pagando por algo que é de graça. Olha só, a Carla nos acompanha lá de Portugal. Olha só onde está chegando a nossa live, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cris Guerra entrou, seja bem-vinda, minha irmã Alexandra. Excelente. Excelente. Você já enviou essa live para alguém?
Se você não enviou, envia, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, por favor. Livro de Mateus, lá no capítulo 10. Antes, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui com vocês. O que nos motivou a fazer essa live? O que nos motivou a falar desse assunto? Irmão, se estiver tendo algum barulho de choro, eu peço perdão. Está tendo uma movimentação aqui no corredor. Então talvez tenha um barulhinho aí de choro, mas logo passa. O que nos motivou a fazer essa live? O que nos motivou a falar desse assunto? Meus irmãos, o que me motivou foi a realidade, que não só eu, mas com certeza você também tem visto. Que realidade é essa, pastor? Muitas pessoas cobrando por algo que deveria ser feito de graça e muitas pessoas pagando por algo que elas deveriam ou receberam de graça. Podemos chamar isso de comércio do Evangelho, né? Isso é o que está acontecendo, essa é a realidade. Temos visto um grande comércio sendo feito com a palavra de Deus, com o Evangelho. Pseudo-pastores, pseudos-profetas, e eu falo isso, gente, sem medo de errar. Falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, cobrando por algo que deveria ser feito de graça. E infelizmente muitas pessoas, por falta de conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, estão pagando por algo que lhes foi dado de graça. O que acontece, irmãos? A impressão que eu tenho, o que eu tenho visto, é que apenas a fé em Cristo para receber as suas promessas não é suficiente. Só ter fé em Cristo para ser salvo, só ter fé em Cristo para receber o Espírito Santo, só ter fé em Cristo para ser curado, não é suficiente. Tem que ter algo a mais. É sobre isso que nós vamos falar, mas vamos dar início falando dessa ordem que Jesus deu aos seus discípulos, lá no livro de Mateus, meus irmãos, capítulo 10, no versículo 7. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Aliás, no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 7 ele disse assim: à medida que seguirem no caminho que vocês forem indo, pregai que está próximo o reino dos céus. Essa era a ordem, essa era a mensagem. Preguem que está próximo o reino dos céus. Ele disse assim no versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Então Jesus chamou os 12, antes de enviá-los falou: olha, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão até os gentios. No caminho que vocês forem, preguem que o reino dos céus está próximo, cure os enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios. E ele diz assim, finaliza dizendo: de graça recebestes, e de graça vocês devem dar. Olha que instrução, muito clara. É ou não é verdade? Vocês receberam de graça. E aquilo que vocês vão receber, vocês também vão dar de graça. Em outras palavras, não cobrem para anunciar que o reino do céu está próximo. Não cobrem para pregar. Não cobrem para curar.
Não cobrem para expulsar demônio. Não cobrem para libertar. Vocês receberam de graça. E de graça vocês devem dar. Aí, meus irmãos, a pergunta que eu faço para você. Vamos conversar. Participe aqui nos comentários. Essa ordem está sendo cumprida? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Essa ordem que Jesus deu. De graça receber e de graça dai. Por favor, coloca aqui nos comentários. Essa ordem, na sua opinião, está sendo cumprida? A Débora colocou que não. Não está sendo cumprida. Entendi, Débora. Vamos lá, pessoal. Na sua opinião, Jesus deixou bem claro, ó, de graça receberam. De graça vocês têm que dar. A Ana Clécia colocou que não. Fabiano, muitas vezes não. Irduene, não. Meu irmão, pastor Anderson, por alguns, sim, né? Excelente. É isso mesmo, meus irmãos. A gente não pode também generalizar, é ou não é verdade? Por alguns, essa ordem está sendo cumprida. Nós temos aí homens de Deus que estão cumprindo isso aqui. Estão pregando que o reino dos céus está próximo, essa é a mensagem. Estão curando, estão libertando, estão fazendo o que tem que ser feito. E estão fazendo isso de graça. Por quê? Porque receberam de graça. Foram curados um dia de graça. Foram salvos de graça. Nós não pagamos o preço da salvação, nós vamos falar sobre isso. Então, assim, pela grande maioria, podemos usar essa expressão, pela grande maioria não. Por quê? Porque hoje nós vemos pessoas cobrando horrores para pregar a palavra, para pregar o evangelho, porque às vezes cobra horrores, chega lá e não prega o evangelho, não prega o que tem que ser pregado. Nós vemos pessoas cobrando por algo que foi dado de graça. E isso, irmãos, é de uma forma sutil, de uma forma, às vezes, que parece que não tem problema, que está certo. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Bem simples o exemplo que eu vou te dar. O pastor ou o pregador, é só um exemplo. Ele fala assim, olha, eu vou orar por você. Jesus mandou fazer isso de graça, não é verdade? Nós acabamos de ler. E ele fala assim, olha, eu vou orar por você. Tal dia eu vou orar por você. Você vai trazer aqui o seu pedido de oração. Junto você vai trazer a sua oferta e eu vou orar por você. E Deus vai atender. Deus vai responder. O que aconteceu aí, irmãos? O que aconteceu aí? Se você pensar de uma forma sutil, ele está cobrando para orar. Ou não é verdade? Não tem como só orar sem precisar trazer a oferta, sem precisar fazer o voto, sem precisar deixar o nome. Veja que de uma forma sutil, essa oração foi cobrada. Tal dia, vamos orar por todos, você vai botar aqui o teu pedido, você vai botar aqui, junto você vai botar a tua oferta. E eu vou orar por você. Mas não foi isso que Jesus mandou fazer, irmãos. Inclusive, se nós lermos o livro de Atos em diante, nós não vamos ver os apóstolos de Cristo procedendo dessa forma. Irmãos, eles chegavam, pregavam, curavam, faziam coisas extraordinárias, não cobravam nada. Por que não cobravam? Porque Jesus disse que não era para cobrar. Jesus falou, não cobrem, façam de graça. E não faltava nada, por quê? Porque as pessoas ajudavam, irmãos. Agora entendam, às vezes a forma que eu estou falando dá a impressão que o homem de Deus não tenha que receber nada. Não é sobre isso que eu estou falando. O homem de Deus, ele precisa sim receber, principalmente se ele é um homem de Deus vocacionado. Né? Lá no livro de Timóteo fala sobre isso. Eu até anotei aqui, Timóteo 5,17. O homem de Deus
Pode sim receber. E lá fala que se ele é vocacionado, ele deve receber dobrado. Não estou dizendo que o homem de Deus não tem que ser remunerado. Eu estou falando sobre cobrar, estipular, fazer isso que eu falei de uma forma sutil. Traz o teu pedido, traz a tua oferta que eu vou orar por você. Então aqui nós estamos falando de quem cobra para fazer o que era para ser feito de graça. Eu já vi isso, eu vou falar para vocês, eu já fiz isso, com certeza você já viu. Cobrando. Aí, às vezes você vê lá, por exemplo, numa live, né? Faz o Pix agora. Faz o Pix agora que eu vou orar por você. Irmãos, o que é isso? Se não é cobrar. Cobrar para orar. Cobrar para fazer o que tem que ser feito de graça. Então essa é uma situação. Essa é uma das situações que nos inspirou a falar sobre isso. Pessoas que estão cobrando para fazer o que deveria ser feito de graça. Aí nós temos o outro lado. Nós temos aqueles que estão pagando por algo que é de graça, que é o tema da nossa live. Não precisa pagar, é de graça. Você já pagou por algo que era de graça? Eu creio que com esse pouquinho que nós falamos, de repente já veio algo à sua memória. Você já pagou por algo que era de graça? Quem aí já pagou por algo que era de graça? Hã? Quem aí já pagou por algo que era de graça? Coloca aí. Eu já paguei por algo que era de graça. Não precisa colocar o que era não. Só coloca que sim. Eu já paguei por algo que era de graça. A Ieda colocou assim, é a comunidade, é o povo estimulando com a sua suposta fé e sacrificando a vida comum. Exatamente. Exatamente. Irmãos, o Fabiano colocou, eu já paguei por algo que era de graça. Eu já paguei por algo que era de graça. Irmãos, é como eu falei no início, sabe a impressão que eu tenho? É que a fé em Cristo não é suficiente. Tem que pagar. A fé em Cristo para eu ser curado não é suficiente. Para eu ser curado, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer uma oferta. E eu estou aqui nessa live para falar para você que não precisa. Essa live, irmãos, é para falar para você que não precisa pagar. É de graça. A cura é de graça. O Espírito Santo é de graça. A salvação é de graça. O Evangelho é de graça. É isso que eu quero falar para você. Vamos falar sobre um homem chamado Simão. Ele quis pagar por algo que era de graça. Se você tiver a sua Bíblia, Atos capítulo 8. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Atos capítulo 8. Se você tiver, né? Se você não tiver, você pode acompanhar aqui com a gente. Atos capítulo 8. Principalmente o Espírito Santo, né? Eu vi que alguém falou do Espírito Santo ali. Principalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, nos foi dado de graça. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não precisei pagar nada. Absolutamente nada. Jesus nos deixou uma promessa, né? Ele falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês o Consolador, que era o Espírito Santo. O Castro colocou assim, eu já paguei durante 28 anos. É, gente, complicado, né? Pagou por algo que era de graça. Olha só, nós vamos ler aqui a história de um homem, Simão. Simão, deixa eu dar uma breve introdução para você de quem era Simão. Simão, ele era um mágico. Ele era uma espécie de bruxo que vivia em Samaria. E o que Simão fazia? Simão, ele enganava as pessoas com mágica, né? Operava sinais, tá? Simão operava sinais. Você vê que nós não podemos nos deixar levar pelos sinais, né? O Simão operava sinais, enganava muito. E o que ele fazia era tão
convincente que lá ele era considerado como o poder de Deus. O poder de Deus. Você quer ver uma coisa? Lá no versículo 9 do capítulo 8 diz assim, ó: havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito o iludira com mágicas. Olha só, então essa era a vida do Simão, tá? Simão era um mágico que operava sinais. Só que ali na Samaria, onde estava o Simão, chegou Filipe. Por quê? Porque houve uma grande perseguição após a morte de Estevão. E a palavra diz que os crentes, né, a igreja se dispersou. E Filipe, que era um diácono, né, ele foi para Samaria. E lá na Samaria, Filipe pregou o evangelho. Diz no capítulo 8 aqui que Filipe operava sinais, curava, pregava. Mas até então as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo. Ninguém tinha recebido o Espírito Santo naquele lugar. Simão, quando ouviu Filipe pregar, quando viu os sinais que Filipe fazia, a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Abraçou a fé e começou, até se batizou. Simão até se batizou. Ficou impressionado, né, com os sinais, com as coisas que se faziam. Aí o que aconteceu? Pedro ouviu o que estava acontecendo na Samaria e foi até lá. Foi até a Samaria para ver lá, para ajudar Filipe, para ver o que estava acontecendo. Aí diz assim, no versículo 14 do capítulo 8. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Grava isso. O que Pedro e João fez? O que Pedro e João fizeram para as pessoas receber o Espírito Santo? Escreve aí. Eles foram até a Samaria e o que eles fizeram para as pessoas receber o Espírito Santo? Quero ver se vocês estão ligados, conectados, prestando atenção. Se vocês estão me ouvindo com clareza. Orou, isso mesmo. Pedro e João desceram a Samaria e eles oraram para que aqueles que tinham ouvido a palavra recebessem o Espírito Santo. E aí diz assim, no versículo 16, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, então lhes impunham as mãos. Então eles lhes empunhavam as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Olha como o povo, meus irmãos, da Samaria receberam o Espírito Santo. Pedro colocava a mão sobre eles. Orava, colocava a mão e eles recebiam o Espírito Santo. Não pagaram, não fizeram nada, eles não precisaram fazer nada. Eles ouviram a mensagem, eles creram na mensagem. Pedro chegou lá, colocou a mão e as pessoas recebiam o Espírito Santo. As pessoas daquela cidade. Porque o Espírito Santo é assim, gente, tá? O Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que crê em Cristo. Tá bom, gente? Não existe uma escadinha, uns degrauzinhos de escada que você precisa subir para receber o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo não tem fórmula mágica. O Espírito Santo é dado no momento da conversão. A pessoa creu em Cristo, então ali ela recebe o Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro pregou para as pessoas. Pedro pregou, lá no versículo 37, ele pregou. Depois da pregação dele, alguns que estavam ali perguntaram, o que temos que fazer? Diz que eles que eles creram naquela pregação, e eles perguntaram para Pedro, o que temos que fazer? E Pedro disse assim, se arrependam.
Primeira coisa, se arrependam. Sejam batizados, segunda coisa, depois, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Olha aí, meus irmãos. Para receber o Espírito Santo é se arrepender, né? Ser batizado e receber o Espírito Santo. É um dom que é dado, Deus dá de graça para todo aquele que crê. Não precisa fazer mais nada, irmãos. Nada, nada. O Espírito Santo não é uma segunda bênção, não é algo que você tem que correr atrás, não é algo que você tem que lutar, perseverar. Não, quando você crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo. Todo crente verdadeiro que se arrependeu, que creu, é cheio do Espírito Santo. Não precisa pagar. O dom de Deus é de graça, irmãos. As bênçãos de Deus é graça. Entendam, nós não merecemos, tá? Não merecemos. Não merecemos nada. Nada do que você faça, nada do que eu faça, me faz merecedor de receber algo de Deus. Tudo é graça. A cura é graça, a salvação é graça, o Espírito Santo é graça. Tudo é graça, tá certo? Então Pedro, chegando lá na Samaria, colocou as mãos e aquele povo recebeu o Espírito Santo. Vamos ler de novo, versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Aí vem no versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de colocar as mãos, os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha o Simão que lá atrás foi batizado, o Simão que operava sinais. Quando ele viu Pedro colocando as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, o que ele fez? Ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro. Versículo 19. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo, olha a proposta de Pedro, concedei-me também este poder, para que aquele sobre quem eu colocar as mãos, receba o Espírito Santo. Eu vou dar dinheiro aqui para vocês, eu vou pagar. Eu vou dar dinheiro, eu vou pagar, porque eu quero esse poder. Eu quero esse poder, eu quero que aonde eu colocar as mãos também receba o Espírito Santo. Aí vem a resposta de Pedro. Então aqui nós vemos que Simão entra no segundo grupo de pessoas. Lembra o primeiro grupo? Aqueles que cobram por algo que deveria ser feito de graça. Agora estamos falando do segundo grupo. Aqueles que estão pagando por algo que é de graça. No caso aqui o Simão. Ele quis pagar para ter o poder que os apóstolos tinham, para ter o dom do Espírito Santo. Aí no versículo 20, Pedro responde dizendo, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você julgou adquirir por meio dele o dom de Deus. Aí, meus irmãos, olha que forte, hein? Olha que corte rápido. Olha que corte rápido. O Pedro disse assim, o teu dinheiro seja com você para a perdição. Você acha, ô Simão, você acha que você pode comprar o dom de Deus com o teu dinheiro? O Espírito Santo, algo tão glorioso, eu estou confabulando aqui agora. O Espírito Santo, algo tão glorioso, tão extraordinário, o penhor da salvação, você acha que você pode comprar com o teu dinheiro? O teu dinheiro seja com você para a perdição. Irmãos, vamos pensar. Existem ou não existem pessoas hoje pagando pelo que é de graça? Tentando comprar o dom de Deus com dinheiro. Não, eu vou falar aqui, eu vou fazer esse voto com Deus e Deus vai me dar o Espírito Santo. Meus irmãos, não precisa, é de graça. Só você crê em Cristo.
É só você crer. É só você se arrepender. É só você crer e o Espírito Santo é dado de graça. Teu dinheiro não pode comprar o dom de Deus. Nada do que você faça, irmãos, vai pagar o dom de Deus. É graça. Nós não merecemos. Você sabe quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo ali inimigo do povo de Deus, dos judeus. Por quê? Porque os samaritanos eram judeus que se misturaram com outros povos, adoravam outros deuses. A maior bagunça era lá na Samaria. Maior bagunça. Lembra que nós lemos no início, quando Jesus mandou os 12? O que Jesus falou para eles? Não entre na cidade dos samaritanos. Primeiro vão as ovelhas perdidas de Israel. Então, os samaritanos, irmãos, era esse tipo de gente. Mas o Espírito Santo desceu sobre eles, porque eles creram. Quantas pessoas estão aí há anos fazendo votos, campanhas, e faz isso, e faz aquilo, e faz jejum, e não recebe o Espírito Santo? Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida frustrada? Ah, poxa, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, e até agora eu não recebi o Espírito Santo. Não é com o teu dinheiro. Enquanto você ficar tentando comprar com o teu dinheiro, você não vai receber o dom de Deus. É de graça, irmãos. E nós temos mais passagens mostrando isso. Nós temos mais passagens mostrando que as pessoas recebiam o Espírito Santo de graça. Eu fiz uma lista para mostrar para você que o Espírito Santo, ele é de graça. Lá em Atos 10, 44. Vamos lá? Só você folhar uma página de onde nós estamos. Olha só o Espírito Santo sendo dado de graça. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas. Ele estava pregando para gentios. Ainda Pedro falava estas coisas. Quando caiu... Opa! Virou aqui. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você está vendo? Pedro estava pregando e o Espírito Santo, irmãos, caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. O que eles pagaram? Qual foi o preço que eles pagaram para receber o Espírito Santo? Não teve preço, irmãos. Não teve preço. Não teve voto. Não teve nada. Eles ouviram a mensagem e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E aí? Temos ou não temos pessoas pagando por algo que foi de graça, irmãos? Nós temos aqui outro episódio do Espírito Santo sendo dado de graça. De graça. Em Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, olha só, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles lhes responderam: pelo contrário, nem ao menos ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
Quanto eles pagaram, irmãos, pelo Espírito Santo? Eu já tirei aqui 3 situações que o Espírito Santo foi derramado. Dessas 3, quanto foi pago? Quanto foi pago? Foi pago nada. Não foi pago absolutamente nada. Sabe por quê que não foi pago nada? Por que não foi pago nada? Por que essas pessoas que receberam o Espírito Santo não pagaram nada? Escreve aí, gente. Vamos lá, vamos participar. Escreve aí. Por que essas pessoas lá na Samaria, lá em Éfeso, por que eles não pagaram nada? O Espírito Santo desceu sobre eles e eles não pagaram nada. Por quê? Coloca aí nos comentários. Por quê? Nem falar não? Isso e do N. Tá no título bem em cima aí, ó. Porque era de graça. Graça, irmãos. Não precisa pagar. Você que tem feito um monte de coisa absurda para receber o Espírito Santo. Meu Deus, gente. Por favor. Você que pega o teu dinheirinho. Eu vou falar, você que pega o teu dinheirinho tão suado. Tão difícil de ganhar. Tão difícil de ganhar esse dinheirinho. E você vai lá e você coloca no envelope, você dá porque você quer receber o Espírito Santo. Não precisa, é de graça. Não precisa, irmãos. Você só precisa crer em Cristo. Só crer em Cristo. Só isso que precisamos. Mais nada. Não precisa pagar. É de graça. Agora eu quero comentar uma coisa com vocês. Volta em Atos, lá no Simão. Lembra do Simão? Lembra do Simão? A Ieda coloca assim: porque Cristo já o fez na cruz. É uma promessa. É uma promessa. Que se cumpre na vida de quem paga? Que se cumpre na vida de quem faz algo? Não. Que se cumpre na vida de quem crê. E até o crer não é de nós mesmos. É Deus que move o nosso coração a crer. Você lembra do Simão? Vocês lembram do Simão que nós falamos? Que quis pagar pelo Espírito Santo? Ele ofereceu dinheiro para Pedro. Você lembra? Estava conversando com o irmão hoje, pastor Eric. Não sei se ele está aí ainda. Não sei se ele está aí. Ele estava aí conosco até agora há pouco. Mas ele comentou algo comigo muito interessante. O Simão, quando ele viu Pedro colocando as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, o Simão disse assim: olha, eu vou dar dinheiro aqui, eu quero isso aí. E se fosse hoje? E se fosse hoje? O Simão oferecendo dinheiro hoje, para os apóstolos de hoje. Hoje tem apóstolos, né? Tem um monte de apóstolo aí. E se o Simão oferecesse dinheiro para os apóstolos? Porque Pedro não aceitou, né? O que Pedro disse? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Essa foi a resposta de Pedro. E se o Simão oferecesse dinheiro para os apóstolos de hoje? Será que eles aceitariam? Ou não aceitariam? O que vocês acham? Ah, se fosse hoje, meu irmão colocou ali. Ah, se fosse hoje. Se fosse hoje, com certeza aceitariam. Se 100 as pessoas oferecer como Simão ofereceu, já ficam ensinando isso. Imagine se as pessoas, se fosse como Simão oferecesse. Irmão, mas o dom de Deus não se compra com dinheiro. Não se compra, irmãos. Você está precisando que Deus faça algo na sua vida? Escute com atenção. Você está precisando que Deus faça algo na sua vida? Sabe o que você tem que fazer? Pedir. É só pedir.
Pastor, eu estou doente. Precisa ser curado? É só você clamar a Deus. É só você pedir. Pastor, eu preciso que Deus abra uma porta. É só você pedir. É só você orar. Não precisa pagar. Não precisa fazer voto. Não precisa dar dinheiro. É só pedir. Por que eu estou falando isso? Porque os apóstolos faziam isso. Nós não vemos os cristãos no início da igreja pagando para receber. Não. Eles pediam, eles oravam. Pedir é bíblico. Irmãos, pedir é bíblico, tá? Pedir é bíblico. Agora, no momento que você quer dar uma de Simão e você quer pagar, porque você acha que pagando, você coloca Deus na posição de ter que fazer, você está enganado, muito enganado. Ele é soberano. Entenda que se Deus não quiser te dar algo, não é o teu dinheiro que vai fazer Ele te dar. Não é. Me diga uma pessoa que convenceu a Deus através das suas boas obras. Que deu dinheiro e Deus, não vou fazer porque esse aí se esforçou. Não vou dar porque esse aí deu tudo, se esforçou. Tem. Não precisa, irmãos. Não precisa pagar. É de graça. Tá certo? Quem está compreendendo? Coloca aí nos comentários. Pastor, eu estou compreendendo. Você está entendendo, gente? Fico preocupado. Se você está entendendo bem esse assunto. Você tem alguma dúvida? Fica à vontade, gente. Pode falar. Está compreendendo? Você está entendendo que não é necessário pagar? É de graça? É de graça. A Ana Clécia colocou que sim. A Débora, estou entendendo, graças a Deus. Graças a Deus que você está entendendo. Graças a Deus. E a salvação, pastor? E a salvação? Porque até agora, o que nós falamos? Falamos de bênçãos, né? de Espírito Santo. E a salvação? É de graça. É de graça. Ah, irmãos, a salvação ela é de graça. Como assim de graça, pastor? Porque um dia eu ouvi alguém dizendo que eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço pela salvação. Não, irmãos. Não precisa. Esse preço já foi pago. Esse preço já foi pago. Lá na cruz. O preço da nossa salvação já foi pago. Irmãos, se você pudesse pagar pela salvação, se você tivesse que pagar o preço, eu te pergunto, o que Cristo foi fazer naquela cruz se eu e você fôssemos capazes de pagar o preço? O que Cristo foi fazer lá? O que Ele foi fazer naquela cruz se eu e você fôssemos capazes de pagar o preço? Ele já pagou, irmãos. Você quer ver o que a palavra diz? Não sei se vocês estão com a Bíblia. Lembra que eu falei no começo? Pega a Bíblia, abre a Bíblia, vai me acompanhando com a Bíblia. Por quê? Porque você vai olhando. Porque às vezes nós falamos essas coisas, e tem gente que fala assim, eu não concordo. Opa, vamos discordar com a Bíblia. Seja um bereano aí agora. Seja um bereano. Seja um bereano, tá? Confere aí o que eu estou pregando. Não acredita em mim não sem examinar a tua Bíblia. O preço da salvação. 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Olha o que ele diz. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis. Aqui está falando
no preço que foi pago pela salvação. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Olha só, está dizendo aqui que o preço que foi pago não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Ô gente, é tão pouco prata e ouro, gente. Nem toda a prata desse mundo, nem todo o ouro desse mundo pode pagar pelo dom de Deus. Aí ele fala assim, ele diz que não foi por prata, não foi por ouro, versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço pago pela salvação, o sangue de Cristo. Não foi prata, não foi ouro, foi o sangue de Cristo. Pastor, mas se Cristo já pagou, o que eu tenho que fazer então? Nada. Você tem que crer nisso aqui. Você tem que crer em Cristo. Efésios 2:8. Porque pela graça, não por méritos, não por jejum, não por esmolas, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que não se gloriem. Olha a prova de que nós não pagamos o preço da salvação. Cristo já pagou. A nossa salvação, irmãos, é do começo ao fim, obra de Cristo. E eu volto ao tema da nossa live. Não precisa pagar. É de graça. Glória a Deus. Não precisa pagar. É de graça. Não precisa pagar por nada. Se você lê o Evangelho, irmãos, se você lê tudo o que Jesus fez, os milagres extraordinários, ninguém pagou nada. Ninguém pagou nada, irmãos. Ninguém fez voto nenhum, ninguém fez campanha nenhuma. Eles só creram. Só creram. Crer em Cristo é suficiente. Crer em Cristo é suficiente. E aí? Você acredita nisso? Aí Duane colocou graça sobre graça. Tem alguém, irmãos? Tem alguém que você quer entrar aqui na live? Não para falar mal de nenhuma igreja, nada disso. Mas você quer entrar aqui para falar de algo que você fez, de repente um dia você pagou por algo que era de graça? Mas por favor, se você for entrar, sem citar nome de igrejas, eu não quero nada disso. Tem alguém aqui que gostaria de entrar? Pastor, eu quero entrar, quero acrescentar algo para a live, quero colaborar. Se for relacionado ao que nós estamos falando, pode ficar à vontade, tá bom? Tem alguém que gostaria de entrar? Daqui a pouquinho vamos finalizar. Eu creio que o que foi falado aqui vai abrir o entendimento de muitas pessoas. Graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos aplicar o que falamos? Nesse apanhado de tudo que você ouviu aqui. Coloca aí, por favor. O que você entendeu? O que mais te chamou a atenção? E eu vou finalizar com um versículo que vai, como faz o meu irmão, o pastor Anderson, não sei se ele está aí ainda, ele estava, mas como faz o meu irmão, o pastor Anderson, eu vou finalizar essa live com um versículo que vai, vai renovar a tua mente, vai transformar a tua vida. Fique à vontade nos comentários, eu vou abrir na minha Bíblia aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Lá em 1 Coríntios. O meu irmão está aí. Se o irmão quiser entrar, seria um prazer. Não sei se o irmão pode. Ficar à vontade de entrar para acrescentar, para falar.
Seria um prazer, meu irmão. Tá bom? Mas também, né, não sei como é que tá aí. Eu vou finalizar com um versículo extraordinário, que está lá em 1 Coríntios. Olha, irmãos, quando alguém quer entrar, eu vou ser honesto que eu nem sei como é que faz aqui para autorizar. Não sei se a pessoa manda uma solicitação, como é que é. Se tiver com a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos finalizar a nossa live. Não precisa pagar, é de graça. Não vai ter a minha chave Pix aí não, gente. Eu vou orar, eu vou finalizar a live orando por você. Tá bom? Não pague mais pelo que é de graça. Por favor. Envie essa live para alguém que você conhece que está pagando por algo que é de graça. Envie. Você conhece alguém que está pagando por algo que é de graça? Envie aí essa live para essa pessoa. Tá bom? Ó, tem um pedido para participar aqui, vamos ver. Aparece aqui, ó. Apareceu aqui. 1 Coríntios, meus irmãos, no capítulo 7. Primeiro Coríntios, no capítulo 7. Vamos finalizar essa live, irmãos? Todos compreenderam que é de graça? O Espírito Santo é de graça? As promessas são de graça? A salvação é de graça? Tudo é de graça. Quando alguém falar assim para você, olha, você tem que fazer. Você tem que fazer para acontecer. Deus não age, Deus reage. Deus reage. Deus não age, Deus reage. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quem somos nós, né? O que nós poderíamos fazer para fazer Deus reagir? Pelo amor de Deus, gente. Eu costumo falar algo, a verdade é que nós temos infinitamente mais do que merecemos. Se Deus fosse dar para mim, para você, o que verdadeiramente nós merecemos, nós estávamos perdidos. Quero finalizar essa live com esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Ouça com muita atenção. Porque, aliás, por preço fostes comprado. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Olha só. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Chega de ser escravo de homens. Meu irmão, minha irmã, para de ser escravo de homens, de falsas doutrinas, de falsos ensinos. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Graças a Deus, não permaneçam escravos de homens e cada um permaneça diante de... Não vos torneis escravos de homens, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje eu li uma frase extraordinária que dizia assim: quanto mais escravo de Cristo eu me torno, mais livre eu me sinto. Glória a Deus. Quanto mais escravo de Cristo eu me torno, mais livre eu me sinto. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que fui chamado. Eu fui chamado, irmãos, eu fui chamado para dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Amém?
Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar por todos, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Glória a Deus. Queria pedir que no término dessa live vai ficar gravada. Compartilhe. Vamos ver, vamos clamar a Deus para que Ele venha libertar aqueles que estão sendo escravos de homens, escravos de falso ensino. Certo? Vamos orar, irmãos? Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor. Obrigado. Obrigado pela graça. Porque se dependesse dos nossos méritos, se dependesse dos nossos esforços, Senhor, não estaríamos onde estamos hoje. Não teríamos o que temos hoje. Não seríamos salvos, Pai. Deus, se há alguém que está pagando por aquilo que é de graça, faz essa mensagem chegar até essa pessoa, meu Deus. Faz essa palavra penetrar o coração daqueles que estão pagando pelo que é de graça. Oh, Deus, faça isso. Em nome de Jesus. Te louvamos por esse momento aqui juntos, te agradecemos. Que cada uma das pessoas que estão aqui ao vivo sejam abençoadas, aquelas que vão assistir a transmissão, que também recebam da tua presença. E queremos declarar: o Senhor é suficiente e a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Eu quero pedir algo para você antes de finalizar. Vai ficar gravada essa live. Só que os comentários, eles não ficam. Vamos todos comentar. Quando acabar aqui, eu vou comentar lá. O Senhor é suficiente. A graça nos basta. Vamos comentar isso? Anota aí para você não esquecer. Assim que eu finalizar aqui, você vai na gravação, você escreve assim: o Senhor é suficiente. A graça me basta. Tá certo? Queridos, Deus abençoe. Uma excelente noite para você. Um excelente domingo. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser.